solidariedade da União Europeia estende-se muito para além dos seus limites geográficos e dos 28 Estados-membros que a compõem. Vamos falar agora dessa outra dimensão de afirmação internacional e de intervenção internacional da União Europeia. Esta outra dimensão assenta essencialmente em três vertentes e vamos abordar muito sucintamente cada uma delas. A vertente do desenvolvimento e cooperação, a vertente da ajuda humanitária e de emergência e a ação no âmbito dos direitos humanos. Começando pela vertente do desenvolvimento e cooperação, é de referir que mais de metade do apoio financeiro consagrado aos países pobres provém, hoje em dia, da União Europeia e dos seus Estados-membros, o que faz da União Europeia o principal doador a nível mundial. A política de desenvolvimento não consiste apenas em garantir o abastecimento de água potável ou a melhoria da rede viária, embora, obviamente, este tipo de atividades seja importante. A União Europeia recorre igualmente à política comercial, ao comércio, para fomentar o desenvolvimento. É a ideia de não dar apenas o peixe, mas dar a cana para pescar. Ou seja, abre, com algum cuidado, mas abre os seus mercados às exportações provenientes dos países mais pobres, incentivando-os a intensificarem as trocas comerciais entre si e aproveitarem esta vantagem. Em 2011, só para dar um exemplo, a ajuda da União Europeia ao desenvolvimento, proveniente dos fundos europeus e dos orçamentos dos Estados-membros, elevava-se a 53 mil milhões de euros. Este montante, muito grande, corresponde a 0,42%, apenas 0,42% do rendimento nacional bruto de todos os países da União Europeia. O que, apesar de parecer pequeno, torna, no entanto, a União Europeia o principal doador de ajuda do mundo. No entanto, será necessário um esforço coletivo maior para alcançar, até 2015, o objetivo de 0,7% do rendimento nacional bruto fixado pelo Conselho Europeu. Neste diapositivo tem as áreas para as quais é concedido essa ajuda ao desenvolvimento. Salientando duas ou três, muito importante a área dos transportes, incluindo das comunicações, transporte e redes, indústrias de redes, incluindo a água, por exemplo. A área do apoio ao desenvolvimento da sociedade civil, das instituições governamentais e administrativas dos países menos desenvolvidos, com maiores dificuldades. E a área dos serviços financeiros, da ajuda à construção de uma regulação monetária e financeira. São exemplos de três áreas-chave para a ajuda ao desenvolvimento. Em termos de ajuda humanitária, deve-se referir que, quando se trata de responder a uma crise, quer esta resulte de catástrofes naturais ou conflitos provocados pelo homem, guerras, etc., a União Europeia tem um único objetivo: fazer chegar a ajuda necessária às pessoas que dela necessitam o mais rapidamente possível. É necessário muita flexibilidade e uma grande coordenação ao nível europeu para tal. De acordo com o compromisso assumido há muito de ajudar as vítimas destas crises, a Comissão presta assistência diretamente às pessoas afetadas, independentemente da sua nacionalidade, religião, género ou origem étnica. A União Europeia, por exemplo, está presente em regiões de crise atualmente, como a Síria, o Afeganistão, os territórios palestinianos e em muitas outras partes da África, América Central, o Sul, o Sudeste Asiático, etc. Realiza também operações de socorro em zonas afetadas por crises mais longas e em regiões que vivem uma situação de instabilidade na sequência de conflitos. Aqui tem, tal como foi apresentado para a política de cooperação europeia, algumas áreas particulares para a assistência humanitária da Comissão Europeia, como sejam a alimentação, o abrigo e as questões da saúde e médica, como três exemplos. De referir que a ajuda humanitária da União Europeia pode assumir várias formas. Assistência para ajudar os indivíduos, as famílias, as comunidades, as regiões e os países a superarem situações traumáticas associadas à vivência de situações de seca, violência, conflito ou catástrofes naturais e adaptarem-se a essas novas realidades. Ajuda de emergência, disponibilidade sob a forma de financiamentos, dinheiro para permitir a compra e entrega de bens de primeira necessidade, medicamentos, alimentos, abrigos, etc. Ou para financiar as obras de reconstrução após uma catástrofe. Ajuda alimentar, através do financiamento de abastecimento alimentar em regiões atingidas pela fome ou pela seca. Ajuda aos refugiados, até que estes possam regressar a casa ou estabelecer-se noutro país. E redução de risco de catástrofes, nomeadamente a preparação para situações de catástrofes e a redução do risco em todos os aspectos da resposta humanitária. Finalmente, a terceira área é a área dos direitos humanos. Dignidade humana, liberdade, democracia, igualdade, Estado de Direito, respeito pelos direitos humanos são valores consagrados desde o início nos tratados da União Europeia. São valores base da própria integração europeia.
Estes valores foram reforçados com a adoção mais recente da Carta dos Direitos Fundamentais. Como já vimos em módulos anteriores, os países que pretendam aderir à União Europeia devem respeitar os direitos humanos. É uma condição para a adesão. O mesmo acontecendo com os países com ela concluam acordos de comércio e de cooperação. Falarei a seguir disso. No âmbito da sua política de direitos humanos, a União Europeia vela pelo respeito dos direitos civis, políticos, económicos, sociais e culturais, procura promover os direitos das mulheres, das crianças, das minorias e das pessoas deslocadas, opõe-se à pena de morte, à tortura, ao tráfico de seres humanos e à discriminação, está empenhada em defender a natureza universal e indivisível dos direitos humanos no quadro de uma parceria plena e ativa com os países da União Europeia, os países parceiros, as organizações internacionais e regionais e a sociedade civil. O quadro estratégico e o plano de ação da União Europeia para os direitos humanos e a democracia, adotados em 2012, visam melhorar a eficácia e coerência da política de direitos humanos da União Europeia. Também em 2012 foi nomeado o primeiro representante especial da União Europeia para os direitos humanos, Stavros Lambrinidis, com a missão de melhorar a eficácia e a visibilidade da política externa de direitos humanos da União Europeia. A União Europeia, nesta área, é claramente uma referência internacional. Digamos, em todas as suas políticas, em toda a sua ação, põe no centro esta condição fundamental de promoção, garantia e melhoria dos direitos humanos, não só na União Europeia como fora dela. A União Europeia publica um relatório anual sobre a aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e os direitos humanos e a democracia no mundo. Este relatório avalia as atividades da União Europeia no domínio dos direitos humanos e poderão encontrá-lo na internet. É importante referir que esta política de direitos humanos da União Europeia, como já foi dito antes, influencia outras políticas. Muito importante, por exemplo, a política comercial e de cooperação. Já falámos da política de cooperação, com países que não pertencem à União Europeia. Todos os acordos com países terceiros, ao nível do comércio e da cooperação, têm uma cláusula necessariamente sobre direitos humanos que estipula que os direitos humanos são um elemento essencial das relações entre as partes. Existem atualmente mais de 120 acordos deste tipo e a União Europeia, por exemplo, já impôs sanções a vários países por violação destes acordos e dos direitos humanos, por exemplo, Bielorrússia e Irão. A União Europeia participa também em diálogos sobre os direitos humanos com mais de 40 países e organizações, incluindo a Rússia, atualmente com maior tensão, a China e a União Africana. Através do Instrumento Europeu para a Promoção da Democracia e dos Direitos Humanos, a União Europeia apoia grupos da sociedade civil, e não apenas países, mas grupos da sociedade civil e cidadãos individuais que defendem a democracia e combatem a tortura e o racismo. A Iniciativa Europeia para a Democracia e os Direitos Humanos contou com um orçamento de 1.100 milhões de euros para o período 2007-2013.